Paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Muita saudade, vontade de estarmos juntos, de nos abraçarmos, de cultuarmos juntos, não é mesmo? Mas glórias a Deus por todas as coisas. Sou grata ao Senhor pelo privilégio de fazer a abertura desse culto esses que o Senhor tem falado tanto aos nossos corações, tem acalentado nosso coração, tem nos fortalecido, tem nos renovado, e por isso nós estamos na presença do Senhor, porque nós sabemos o Deus que nos chamou, sabemos o Deus que nós servimos, e é muito privilégio para nós servir esse Deus. Esse é um mês que será falado muito sobre multiplicação na humildade, um mês muito especial. E quando pensamos nesse tema de humildade, quantas coisas a palavra do Senhor nos revela, né? Quantos personagens podem nos inspirar a ter uma vida mais humilde, principalmente a ter uma vida como Jesus teve, né? Uma vida humilde, uma vida cheia de amor, cheio de princípios de humildade, mas nós vamos ouvir isso através da palavra que será ministrada daqui um pouquinho. Antes da palavra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que tem batido na portinha do meu coração esses dias. Talvez sejam os versículos que vocês têm mais ouvido nesses últimos tempos. Está em Eclesiastes 3, nós vamos ler do 1 ao 8, que diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de preocupar e tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. A palavra de Deus nos mostra que há tempo para todas as coisas, debaixo do céu, sobre a terra, para mim e para a tua vida. Mas é interessante quando percebemos que não há um tempo certo para louvarmos o Senhor. Não há um tempo certo para estarmos diante da presença de Deus. Todo tempo é tempo de louvar ao Senhor. Todo momento é um momento oportuno de termos um relacionamento íntimo com Deus. Nós muitas vezes não entendemos, ficamos um pouco perdidos com tudo isso que vem acontecendo no nosso país, no mundo inteiro, não é mesmo? Mas quando nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas e que a palavra dele nos diz que não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus, ele sabia que nós iríamos enfrentar esse momento de quarentena, esse momento de dificuldade, quantas pessoas passando tantas dificuldades nos seus lares. Mas olha, o Senhor tem olhado para você, o Senhor tem olhado para a tua casa, nada tem passado desapercebido diante dos olhos do Pai. Tudo está no controle do nosso Deus. E Ele é aquele Deus amoroso que nos toma pelas mãos e nos leva a pastos verdejantes. Ele é aquele Pai amoroso que nos conduz sempre, que não nos deixa, que não nos abandona. O Senhor está olhando para você. Aproveite esse tempo para se relacionar com Deus.
Aproveite esse tempo para louvar ao Senhor. Quando nós vemos a história de Paulo e Silas naquela prisão, eles tinham talvez todo o motivo do mundo para se calarem, para chorarem, para gemerem diante daquela situação que eles estavam enfrentando, situação de dor, situação de vergonha, estavam ali presos, mas eles não se prenderam a isso, as dificuldades que eles se encontravam, mas eles tinham fôlego para louvar o Senhor. Que você, em meio a esse momento, você possa encontrar fôlego para louvar ao Senhor, para engrandecer o Deus que te criou, para louvar aquele que é o autor e consumador da sua fé, o Deus que te fez de uma forma muito preciosa, uma forma muito especial. Então que você possa ter louvores dentro de você a cada instante para oferecer para o nosso Deus, que é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso eu quero fazer algo diferente. Eu quero te convidar a louvar ao Senhor esse corinho que é tão antigo, muito antigo, mas esse corinho nos mostra que não importa nada mais, o que importa é nós louvarmos o Senhor, é isso que vai permanecer, é isso que vai perdurar para a eternidade. Então que você possa pegar isso, aproveitar esse momento e louvar ao Senhor. Isso traz paz, traz gozo. A presença do Senhor, ela invade a nossa vida de uma forma especial que nos traz alegria. Então que você possa louvar ao Senhor aí, junto comigo. Usando teu servo, Deus, para que nosso coração seja
nesse momento um terreno fértil para a atuação do Teu Espírito Santo. Senhor, vem de encontro aos lares que estão agora, Senhor, inclinados, ó Deus, para Te ouvir, que estão agora Te buscando, Senhor. Vá de encontro a cada um dos nossos irmãos, ó Deus. Cumpra, Senhor, as Tuas promessas. Cumpra, Senhor, o Teu querer na vida do Teu povo. Cumpra, Senhor, o Teu querer na vida da Tua igreja. Senhor, aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua cura. Aqueles, Senhor, que passam por necessidade, que o Senhor possa alcançá-los com a Tua provisão, ó Deus. Colocamos, Senhor, os nossos irmãos diante do Teu altar. Colocamos, Senhor, a nossa liderança, os nossos pastores diante do Teu altar, ó Deus, que o Senhor possa renová-los, fortalecê-los. Colocar, Senhor, a Tua igreja diante da Tua cruz, aos pés da Tua cruz, Senhor, e pedir para que o Senhor olhe para cada um de nós, ó Deus, com misericórdia, derramando sobre nós a Tua graça, Pai querido, em nome de Jesus. Senhor, queremos Te pedir pela nossa nação. Senhor, ouve, Senhor, o choro da nossa nação, Senhor, mas que os nossos olhos possam se voltar ao Senhor, que os olhos do povo, Senhor, possam se voltar ao Senhor, e que nós possamos reconhecer que o Teu povo, Senhor, que esta nação possa reconhecer que só o Senhor é Deus. Ó Senhor, abençoa, Senhor, a nossa liderança, os nossos governantes, o presidente, Senhor, que eles possam ouvir a Tua voz, que o nosso presidente possa ouvir a Tua voz, Senhor, que ele possa estar sendo guiado da melhor forma possível, ó Deus, por Ti, Senhor, que o Senhor possa orientá-lo, que o Senhor possa dar a ele ouvidos sensíveis à Tua voz, Senhor, para que essa nação deixe um pouco de gemer, deixe um pouco de chorar, ó Pai, em nome de Jesus. E que nós possamos ser sensíveis, Senhor, ao clamor do nosso próximo. Que nós possamos estender as mãos, ó Deus, em favor daqueles que precisam, Senhor, não só de um alimento, mas de uma palavra viva e eficaz, que vem do trono da Tua graça, Senhor. Muito obrigada pela Tua provisão. Muito obrigada pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ministre, Senhor, agora aos nossos corações. Nós estamos aqui prontos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para receber aquilo que vem do Teu coração para o nosso coração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Seja você aí na sua casa abençoado pelo Senhor grandemente, em nome de Jesus. Beijo, fica com Deus, muita saudade. Deus abençoe a tua vida. Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus. É um prazer estar aqui falando com você sobre a palavra de Deus, neste dia que Deus preparou para nós. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma oração com você. Feche os seus olhos onde você está, na sua casa, no seu trabalho. Vamos falar com Deus nesse momento, amém? Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, o Teu Filho, estamos aqui diante da Tua presença, neste dia preparado pelo Senhor. Estamos aqui para falar um pouquinho da Tua palavra, do Teu amor, do Teu poder, da Tua grandiosidade, Senhor. E eu peço em nome do Senhor Jesus que a Tua palavra ministrada neste momento possa alcançar a vida do meu irmão, da minha irmã, que ela possa cair num coração preparado, num coração amolecido, e que a Tua palavra possa fazer efeito sobre a nossa vida, meu Pai. É o que eu Te peço em nome de Jesus Cristo. Repreenda, Senhor, o ladrão da palavra, toda distração, toda negligência com a Tua palavra que é santa e poderosa. Nós repreendemos em nome de Jesus. Pai, fala conosco para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, eu queria falar um pouquinho hoje de um assunto que nós definimos o ano passado
nos 12 dias. Nós estamos entrando no mês de maio, e o mês de maio para nós lá na nossa igreja é o mês da humildade. Amém? Então eu queria falar sobre esse assunto, humildade, com você. E antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente dito, eu gostaria de falar um pouquinho do poder do nosso Deus, porque quando nós falamos de humildade e falamos de um Deus pequeno, de um Deus minúsculo, de um Deus modesto, de um Deus incapaz e limitado, é uma coisa, mas quando nós entramos nesse assunto humildade desse próprio Deus, sabendo que esse Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Deus que controla todas as coisas, que tem o mundo, o governo mundial nas suas mãos, nada sai da avaliação, nada sai do controle, nada sai das mãos de Deus. Então a humildade ela é tratada de uma forma mais sublime, porque o Deus Todo-Poderoso combina com a humildade, e Ele quer que eu e você, seres que estamos aqui hoje vivendo essa época, Ele quer que nós também combinemos com humildade. Amém? Porque humildade é a essência do próprio Deus. Antes de nós entrarmos nesse assunto propriamente dito, então, eu queria falar um pouquinho do poder e da soberania do Senhor. Quando nós falamos sobre atributo de uma pessoa ou atributo do próprio Deus, nós estamos falando naquilo que é peculiar, naquilo que é próprio de uma pessoa ou próprio de Deus. Aquilo que é próprio, aquilo que é característico, aquilo que define o caráter dessa pessoa. Se eu falar aqui, por exemplo, em uma pessoa mundialmente conhecida, Pelé, jogador de futebol, virá uma série de informações na sua cabeça relacionadas ao caráter de Pelé, relacionados àquilo que ele é, aquilo que ele representa, não só para o nosso país, mas mundialmente. Se eu falar aqui uma pessoa, o presidente Jair Bolsonaro para você, virá uma série de informações na sua cabeça, na qual, de um modo simples, você e eu temos condições de definirmos um pouquinho do caráter de Jair Bolsonaro, nosso presidente. E assim por diante. Quando nós falamos na pessoa do Deus que nós servimos, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, quais são as características, quais são os atributos que o nosso Deus representa para cada um de nós? Quando nós pensamos na pessoa de Deus, quando nós lembramos de Deus, nós lembramos de quais peculiaridades desse Deus? Temos várias para falarmos aqui. A primeira delas é que o nosso Deus, ele é um Deus onisciente, é um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Deus conhece todas as coisas, nada passa despercebido da presença de Deus, dos olhos de Deus. A palavra diz que Deus, ele tem os olhos em todos os lugares. Nada e ninguém pode escapar dos olhos de Deus, porque nosso Deus, ele é onisciente, é um dos atributos dele. O nosso Deus, ele é sábio, é pleno em sabedoria. O nosso Deus, ele é fiel. A palavra diz que mesmo que nós permaneçamos infiéis, o nosso Deus, ele continua fiel. Deus é um Deus também justo, ele é pleno em justiça, ele exerce a sua justiça com retidão, 100%, sem falha. O nosso Deus é um Deus justo, o nosso Deus é um Deus bondoso. Olha que bênção, ele é bom em misericórdia, ele é bom em graça para todos que o cercam, para a humanidade.
Ele oferece a oportunidade para todas as pessoas, porque o nosso Deus, ele não quer que ninguém se perca. Ele é bom, ele é um Deus bondoso no seu caráter. O nosso Deus, ele é um Deus amoroso. A palavra de Deus diz lá, todas as vezes que nós vamos encerrar o nosso culto, nós falamos, não é isso? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, porque o nosso Deus, ele é um Deus amoroso. Ele provou isso enviando o seu Filho como um sacrifício substitutivo em meu lugar e em seu lugar. O nosso Deus é um Deus santo, mais um atributo da parte do Senhor. Nosso Deus é santo e Ele diz que nós precisamos ser santos como Ele é santo. O nosso Deus, ele abomina o pecado, porque o nosso Deus, ele é santo na sua essência, no seu caráter. O nosso Deus, ele é onipotente, ele é o Deus todo-poderoso, ele é o Deus soberano, ele é o Deus que controla todas as coisas, é o Deus que é capaz de fazer toda a sua vontade, porque ele é poderoso para isso. O termo todo-poderoso, ele vem de dois vocábulos latinos, o homine e o poteus. Homine, tudo; potens, poderoso, todo-poderoso. O nosso Deus, ele pode todas as coisas de acordo com a sua própria vontade. Vamos ler um texto aqui da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Esse texto de Gênesis, capítulo 18, fala do aparecimento de dois anjos e do próprio Senhor a Abraão. E o Senhor faz uma promessa a Abraão, que dentro de um prazo de 1 ano, ele e a sua mulher Sara teriam um filho. E Gênesis 18, 14, naquele debate entre Abraão e Deus, Deus fala assim para Abraão no versículo 14: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Então, para o nosso Deus não há nada difícil, não há nada impossível, não há nada que Ele não possa alcançar, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Lá em Jeremias capítulo 32, também é um texto que eu queria compartilhar com você. Jeremias capítulo 32, versículo 27. É um diálogo aqui entre o profeta Jeremias e o próprio Deus. Nesse momento aqui, nós já estávamos com o reino de Judá governado pelo rei Zedequias, que foi o último rei que governou Judá antes do cativeiro babilônico. E Deus, ele fez uma situação aqui, uma palavra a Jeremias no versículo 27. A nação de Judá já estava praticamente perdida, na iminência de ser levada cativo à Babilônia, e Deus, ele falou aqui para Jeremias como uma promessa de que ele faria algo grandioso ainda com aquela nação. Ele fala assim: eis que eu sou o Senhor, versículo 27, o Deus de todos os viventes, acaso haveria coisa demasiadamente maravilhosa para mim? Então, nesses contextos que nós lemos, esses versículos de Gênesis e de Jeremias, os contextos deste versículo, do versículo de Gênesis, mostram que não há nada difícil para Deus, não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa cumprir, desde que esteja de acordo com a sua vontade. Eu queria ler mais uma palavra para você, para nós fecharmos essa questão do Deus Todo-Poderoso, que é uma palavra que está lá no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21, que falam assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais
de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja em Cristo por todas as gerações. Amém. Então, Deus ele é poderoso para fazer além daquilo que eu e você esperamos, além daquilo que nós imaginamos, além daquilo que nós percebemos que Ele possa fazer. Amém? E Deus, como Ele cumpre tudo aquilo que está descrito no seu caráter, o seu caráter de um Deus santo, de um Deus amoroso, de um Deus verdadeiro, Ele precisa ser coerente. Quando Ele é um Deus todo-poderoso, Ele precisa ser coerente com as outras características do seu caráter, porque elas acabam se completando. Então nós vemos aqui em Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2, uma palavra que fala assim: olha, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Então, essa palavra fala que o nosso Deus ele não pode mentir. O nosso Deus é um Deus de verdade. O nosso Deus ele fala a verdade. Então, obviamente, ele é todo poderoso no sentido de fazer todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele é limitado pelas suas próprias características, pelos seus próprios traços de caráter. O nosso Deus ele pode fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade, mas ele não pode mentir, porque esse é um dos traços que completam o seu caráter. Ele é um Deus verdadeiro. Louvado seja Deus por isso. O nosso Deus ele tem todo o poder nas pessoas do Pai Todo-Poderoso, do Filho Todo-Poderoso e do Espírito Santo Todo-Poderoso. E o que esse Deus Todo-Poderoso nos ensina sobre a humildade? Nosso Deus Todo-Poderoso nos ensina 3 aspectos que eu quero compartilhar com você. O primeiro deles está lá no livro de Lucas, capítulo 14. Abra comigo a sua palavra, Lucas, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. No versículo 1, depois nós vamos para o versículo 7. Aconteceu que ao entrar ele num sábado na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que estavam observando. Versículo 7. Reparando com os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar, para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele diga, dá o lugar a este, então irás, envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais à frente, ser-te-á isto uma honra diante de todos os mais convivas, pois todo o que se exaltar será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Olha só que palavra abençoada da parte de Deus que nos traz aqui o modo que Jesus nos ensinou através dessa parábola de como deveria ser o nosso comportamento com relação aos lugares de honra. Amém? Então, Deus ele nos orienta que nós não devíamos buscar os primeiros lugares, para que nós também não fôssemos envergonhados de ter que sair destes lugares, mas que nós deveríamos escolher os últimos lugares, os derradeiros lugares, para que o anfitrião possa nos colocar e possa nos exaltar conforme a sua vontade nos primeiros lugares. Veja que a escolha não é nossa, a escolha ela é de Deus. Ele nos orienta que nós devemos sentar nos derradeiros lugares, não procurar posições de honra, não procurar posições de destaque, mas sim nós deveríamos ter uma posição humilde
de nos conformar e aceitar sentar em um lugar mais afastado, com o nosso coração humilde, e Deus sim, de acordo com a sua vontade, Ele nos levar a lugares mais elevados, conforme a sua distinção e conforme a sua escolha. Isso é muito importante, porque nos dias de hoje não é isso que o mundo prega para nós. O mundo prega para nós que nós tenhamos um comportamento altivo, um comportamento de competição, um comportamento de tomar, de ocupar lugares especiais, lugares reservados de modo especial. Mas a palavra de Deus diz que os seguidores de Jesus não devem buscar lugares de honra. Nós andamos, meu irmão e minha irmã, nesse aspecto na contramão do mundo, porque o mundo, o comportamento mundano diz ao contrário disso. Mas nós, eu e você, nós somos seguidores de Jesus. Nós somos diferentes. Nós precisamos seguir a Jesus de modo pleno. Nós precisamos alcançar aquilo que o Senhor nos ensinou de modo pleno e com esforço. Nós precisamos fazer isso, sabendo que o Deus Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, mas muito depende de nossa decisão. Amém? Então, nós precisamos procurar os derradeiros lugares, e nós só conseguimos fazer isso através de 4 aspectos. Primeiro, nós precisamos ser do Senhor. Eu e você somos do Senhor. Nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Nosso Deus é um Deus que perdoa pecados. Eu e você temos pecado e nós pedimos permissão, pedimos perdão ao nosso Deus de acordo com a nossa pecaminosidade. Amém? Nós sabemos que Cristo é o Senhor da nossa vida. Você aí no seu íntimo, o Senhor, Ele ocupa o primeiro lugar na sua vida. Ele é a prioridade número 0 na sua vida. Isso é uma questão que você precisa se perguntar também. Cristo, Ele tem o controle da sua vida de modo pleno. Ele dirige os seus passos. Ele é que dá as coordenadas daquilo que você deve fazer. O Senhor, ou seja, ou melhor, eu e você temos disposição em nos humilharmos diante de Deus e não buscarmos os lugares de honra? Você e eu estamos dispostos a fazer isso? Essas são perguntas que, antes de nós nos preocuparmos em nos humilharmos e pegarmos os derradeiros lugares em termos comportamentais na nossa vida, são perguntas que nós precisamos fazer a nós mesmos. Porque se nós não estivermos inseridos nesse contexto e sermos verdadeiros servos do Senhor, nós nunca conseguiremos ter um coração de humildade. Então eu convido você a fazer essa autoanálise sobre a sua vida relacionado a esse primeiro aspecto da humildade que nós falamos. Eu queria falar agora do segundo aspecto, que é o que está escrito lá no livro de Filipenses, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo, Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do versículo 5 em diante, na qual Paulo, ele orienta os crentes de Filipos a seguirem o exemplo de Cristo com relação à humildade. Diz assim, Filipenses 2, versículo 5: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos um texto na qual Paulo pediu aos cristãos de Filipos
que seguissem esse exemplo de Jesus com relação à humildade. Mas o que esse exemplo nos traz? Esse exemplo fala que, olha, Jesus não considerou ser igual a Deus. Jesus esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele ficou semelhante aos homens. Ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, a narrativa inicial desse texto que nós lemos foi a humildade de Jesus. Jesus, ele é o Filho Todo-Poderoso, mas quando ele esteve aqui em nosso meio, ele se esvaziou por completo. Amém? Ele se absteve da sua glória e ele veio em humildade aqui junto de nós, junto dos homens. E depois que Jesus veio e se humilhou e foi obediente, e tomou a forma de servo e foi morto na cruz pelos nossos pecados, aí Deus o exaltou de modo soberano, o exaltou de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, na qual o nome de Jesus está acima de todo nome, na qual todo o joelho de toda a humanidade se dobrará aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, Jesus se humilhou, Jesus se esvaziou, para que ele, após isso, fosse exaltado pelo Deus Pai Todo-Poderoso. E nós vemos que a humilhação, a humildade, o humilhar-se está na própria essência de Jesus. Nós poderíamos pegar aqui tantos outros exemplos do Novo Testamento em que Jesus nos deu alguma lição de humildade para a nossa vida. E nós vemos hoje muitas vezes nas igrejas, dentro do corpo de Cristo, muitos homens querendo se elevar, querendo que o seu nome, querendo que a sua posição esteja até acima da posição do próprio Deus. Mas não foi isso que Deus nos ensinou, não foi isso que Jesus nos ensinou. O homem hoje procura exaltação, ele procura um trono, ele procura um local de destaque, e o nosso Jesus, o Filho de Deus Todo-Poderoso, ele veio e nos deu exemplo em que ele se esvaziou, ele se absteve de tudo aquilo que pudesse elevar o seu nome, que pudesse engrandecer o seu nome. Ele deixou de lado e ele nos deu esse exemplo de humildade. E esse exemplo é o exemplo que eu e você precisamos buscar, precisamos seguir. Isso também vai na contramão do mundo, que fala para que eu e você estejamos em constante competição, até mesmo no seio da igreja. Precisamos ser melhores uns que os outros, precisamos nos destacar, o nosso nome precisa ser falado, nós precisamos ser lembrados, o nosso ministério precisa ser visto, o que eu faço na igreja precisa ter um destaque. Mas Jesus, ele nos traz o contrário. Ele fala que nós precisamos primeiro nos humilhar, primeiro nos esvaziar. Se você é realmente um servo do Senhor Jesus e você busca o Senhor Jesus de todo o seu coração, você precisa seguir o Senhor Jesus de modo pleno. Eu preciso seguir Jesus de modo pleno. E Jesus fala que nós precisamos nos esvaziar, que eu e você precisamos, e façamos isso para a glória do Senhor. O terceiro aspecto de humildade que eu queria falar com você para nós encerrarmos está no livro de Marcos, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 12, versículo 32. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe o escriba: muito bem, mestre. Perdão, irmãos, eu falei Marcos 12, é Marcos 10, tá? Marcos, capítulo 10, versículo 32. Acompanhe comigo a palavra do Senhor, nós vamos ler do 32 ao 40 rapidamente. Estavam de caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia diante dos seus discípulos. Eles se admiravam e seguiam tomados de apreensão.
Jesus, tornando a levar à parte os 12, revelou-lhes as coisas que haveriam de acontecer, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte e entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que queres que eu faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Esse aspecto é muito interessante, esse aspecto de humildade, falado aqui por Jesus, porque aqui nós vemos um dos valores absolutos do reino de Deus sendo tratado, que é a humildade. Jesus, no versículo 32 e 33, ele se revela ali aos seus discípulos, dizendo ali que ele seria entregue e seria condenado à morte pelos gentios. Iriam escarnecer, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo, e ele ressuscitaria. Logo depois dessas palavras de Jesus, imediatamente após, enquanto Jesus revelava as coisas que haveriam de acontecer, os discípulos vieram logo em seguida com uma pergunta a Jesus, porque eles estavam preocupados com a posição, eles estavam preocupados com os títulos que receberiam no futuro. Jesus dizendo para eles ali: olha que coisa impressionante que aconteceu nessa ocasião. Jesus dizendo ali que sofreria, que seria maltratado, que seria humilhado, que seria condenado e morto. E logo em seguida os discípulos vêm com essa conversa de quem se sentaria do lado direito ou do lado esquerdo, pedindo que Jesus concedesse essa honra para eles. Jesus falando de uma situação difícil que ele teria que passar, de uma situação que ele lá no final, lá prestes a ser crucificado, ele orou ao Pai pedindo que Deus passasse esse cálice, se fosse da vontade do Pai, porque seria um momento de aflição que Jesus viveria, e ele sabia disso. Jesus falando dessa situação difícil, e aí vem Tiago e João, que eram 2 discípulos muito próximos de Jesus, que dos 12 que andavam com Jesus, os 3 que eram os mais próximos, era Pedro, Tiago e João que vem com essa pergunta agora para Jesus, buscando posições. E na verdade aqui eles esqueceram que o sofrimento ele é primeiro no reino de Deus. O sofrimento vem antes no reino de Deus, tanto que Jesus fala aqui para eles: olha, o que nós sabemos com certeza é que vocês beberão do cálice e receberão o batismo, mas os lugares de honra estão preparados para aquele dia. Então, nós muitas vezes esquecemos de seguir a Jesus, esquecemos que com Jesus nós teremos aflições neste mundo. O Senhor disse isso, o Senhor nos alertou isso. Jesus está falando aqui para esses discípulos: olha, vocês beberão do cálice, ou seja, vocês provavelmente sofrerão por causa da palavra, vocês serão perseguidos por causa da palavra, por causa do meu nome. Então Jesus ele ensinou aqui que em primeiro lugar eles teriam que beber o cálice,
e esse beber o cálice é o resultado de uma vida piedosa, de eles se submeterem à vontade de Deus, como eu e você fazemos hoje. Nós fazemos isso hoje e nós temos as nossas provas, nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas dores, e isso não é novidade para mim e para você, porque o próprio Jesus nos alertou isso, que nós teríamos que passar por todas as coisas, que isso é intrínseco à vida de um cristão. Um cristão não pode ficar isento disso, muito pelo contrário. Jesus falou que eles beberiam o cálice, seriam batizados, receberiam o batismo, ou seja, eles poderiam custar-lhe a vida seguir a Jesus, e não necessariamente eles alcançariam os lugares altos que eles estavam querendo receber. Nós devemos então nos preocupar com esse terceiro aspecto, em servir a Jesus, em seguir a Jesus, em obedecer a Jesus da melhor maneira possível, e nós nos ocuparmos com as coisas do reino de Deus. Muitos estão se ocupando, como Tiago e João, em buscar posições, aonde eu vou ficar no futuro, em que posição que eu vou ficar, e se esquecendo de fazer a obra de Deus que está aqui hoje, que eu e você precisamos fazer. Ninguém vai fazer por nós, eu e você que precisamos arregaçar as nossas mangas como corpo de Cristo e fazermos a obra de Deus como tem que ser, ao invés de nós nos preocuparmos, veja, com posição, com uma posição elevada, com uma situação elevada, com status, em vez de nós nos preocuparmos com isso. É isso que Jesus falou para eles: olha, não se preocupem com isso, vocês aqui estão e beberão do cálice e sofrerão por causa do meu nome, e não lhes é garantido que vocês no futuro sentarão nos melhores lugares, terão essas posições de honra que vocês estão buscando. Então, se Jesus deixou essa orientação a Tiago e a João, essa orientação ela deve ser seguida por mim e por você. Muitas vezes a obra de Deus ela deixa de ser feita na sua plenitude. O corpo de Cristo, que é a igreja, que deve ser um corpo sadio, ela muitas vezes não funciona de modo adequado, porque as pessoas estão muito mais preocupadas na posição que elas estão ocupando, na posição que elas podem ocupar, do que de fato fazer a obra de Deus. O corpo de Cristo é formado por mim, é formado por você, é formado por pessoas que têm talentos, que têm dons, que têm condição, que Deus vem e capacita-os para a obra de Deus, e cada membro deve ser utilizado na sua plenitude, preocupado com a obra de Deus, preocupado com o reino de Deus, preocupado com as vidas que estão sendo tragadas, que estão sendo captadas por Satanás, pelo nosso inimigo, e nós precisamos ir lá e arrebanhar essas vidas, trazê-las para a igreja, cuidar dessas pessoas, para que elas também possam ter essa oportunidade, esse encontro que eu e você tivemos com Deus, e que elas possam desenvolver ali a vida cristã, para que a igreja, como corpo de Cristo, funcione na sua plenitude. Todos os órgãos, todas as pessoas ali envolvidas, fazendo um trabalho abençoado, um trabalho digno para o reino de Deus. A busca por posição, a busca por um lugar elevado, da minha parte, da tua parte, quem tem que ser deixada de lado, tem que ser deixada para trás. Amém, meu irmão? O reino de Deus, ele é mais importante do que o meu ego, ele é mais importante do que eu quero como posição. Deus quer que eu e você tenhamos um coração como o do Senhor Jesus, um coração de uma pessoa esvaziada, de uma pessoa em termos comportamentais que não buscava os primeiros lugares, mas
que trabalhasse na obra de Deus, que fizesse a sua parte na obra de Deus, sentando nos derradeiros lugares, esperando que Deus possa de fato nos honrar, se assim for da sua santa vontade. Ele quer que eu e você tenhamos uma vida piedosa, sabendo que o sofrer vem antes do reinar. Amém? O nosso reino, a nossa honra, a nossa glória está na vida que há de vir, está no céu, está depois deste mundo material que nós estamos vivendo, está no mundo espiritual, quando nós formos arrebatados juntos com o Senhor Jesus, quando nós não estivermos mais aqui neste mundo, aí que nós seremos de fato honrados por termos uma vida piedosa, por termos uma vida aqui consagrada ao Senhor. Então que você fique com essa palavra, que essa palavra possa de fato falar no seu coração, como falou no meu coração. Eu também preciso da humildade do Senhor no meu coração. Eu preciso que o Senhor me perdoe por todos os momentos que eu quis sentar nos primeiros lugares. Que o Senhor me perdoe, porque primeiro eu pensei na exaltação, ao invés de pensar no reino, como o Senhor nos orientou desta palavra de hoje. Que você possa também fazer uma autorreflexão, que você possa também pensar como tem sido o seu comportamento, não só dentro da igreja, mas também com as pessoas que seguem a vocês, com as pessoas que estão ao seu lado, que você também possa pensar como é que tem sido o seu comportamento no seu trabalho, na sua faculdade, com a sua vizinhança, no seio da sua família e também na igreja. E que Deus possa, através do Espírito Santo, falar melhor ao seu coração e te dar uma noite, uma semana abençoada na sua presença. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Te amo em Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos? Vamos nos abençoar? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão com o Espírito Santo e as suas consolações sejam sobre a tua vida, como são sobre a minha vida hoje e para sempre. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil.